Hoje nós vamos falar sobre uma notícia a respeito da Assembleia de Deus e um assunto sobre política. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, peço que verifique a sua inscrição e também já deixe o like neste vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo do vídeo é relevante e repasse para mais pessoas. Também dá uma olhada aqui na descrição, porque tem um link para nossa loja e tem um link para nossa revista de estudos bíblicos, que inclusive agora está com área de membros na QIFI. É uma novidade aí para poder melhorar a experiência de vocês. Vamos entrar aqui no assunto? Vamos para a nossa tela do computador para a gente dar uma olhadinha na notícia. A notícia do jornal o Globo, e é o seguinte: a Assembleia de Deus apresenta resolução para punir pastores que defendam, pratiquem ou apoiem pautas de esquerda. E aí fala, né? Isso aconteceu em São Paulo, né? Uma reunião interna durante a convenção em São Paulo, visitada por Bolsonaro. Dirigentes de igreja liderada pelo pastor José Wellington criticaram a candidatura do ex-presidente Lula. Vamos voltar aqui para nossa tela, porque eu quero comentar isso aqui. Eu venho muito tempo tentando não comentar sobre política aqui neste canal. A Assembleia de Deus acabou de me forçar a comentar sobre isso aqui no canal. Eu concordo que de fato o comunismo é uma ideologia que realmente não tem qualquer compatibilidade com a Bíblia. Isso é verdade. Porém, há algo muito perigoso nessa resolução da Assembleia de Deus que muita gente talvez não esteja percebendo. Veja bem, a esquerda muitas vezes ela toma pautas ou ela se apropria de pautas, mas que na verdade não são necessariamente delas. Por exemplo, o cuidado com o pobre, o cuidado com os necessitados, com aqueles menos favorecidos, com aqueles que estão sendo injustiçados. Essas pautas, embora a esquerda se aproprie delas e diga que eles lutam por essas pautas, não são delas. Então perceba, por exemplo, que se um pastor de uma Assembleia de Deus defenderem essas pautas e criticarem, por exemplo, o governo, vamos supor que o governo atual continue, e esse governo atual, continuando, ele deixa a desejar no cuidado com os pobres. E aí um pastor na Assembleia de Deus vai lá e num culto ali, ele pregando, ele acaba falando contra isso, criticando esse governo por isso. E aí, o que é que acontece? Alguém lá internamente denuncia esse pastor para a convenção, dizendo de que ele está defendendo pauta de esquerda. Aí eu lhe pergunto, ele está defendendo uma pauta de esquerda ou ele está defendendo algo que é extraído da escritura? Porque, até onde eu sei, o cuidado com os pobres, o cuidado com os menos favorecidos, com os necessitados, é algo que vem da Bíblia, e não da ideologia de esquerda. A ideologia de esquerda, as ideologias comunistas, elas têm essa coisa do cuidado com o pobre, realmente, mas elas tomam isso como um meio de atingir o que realmente elas querem, que é algo totalmente diferente disso. Quem conhece bem a ideologia, quem estuda sobre ela, sabe do que eu estou falando. Mas a questão é que quando você restringe liberdades, quando você restringe as pessoas de falar o que elas pensam, você está nada mais nada menos que complicando as coisas, você está restringindo consciências, você não está criando pontes de diálogo, você está fechando pontes de diálogo. Então, quando uma pessoa dentro da Assembleia de Deus fala, peraí, por que a igreja proibiu de falar de esquerda? Será que eles falam, será que essa ideologia tem algo que eles não querem que a gente saiba? Então veja, perceba que quando você proíbe o debate, isso é muito mais prejudicial para o meio de vocês. Vocês aí da Assembleia de Deus, vocês líderes da Assembleia de Deus, o tempo que vocês gastam falando dessa loucura de usos e costumes, essa maldição que não tem nada de bíblico, o tempo que vocês gastam fazendo reunião para poder proibir pastores de falar alguma coisa que vocês acreditam que eles não devam falar, vocês poderiam estar fazendo o quê? Cara, pega um curso aí de ciências políticas, tem aí a Brasil Paralelo, por exemplo, leva para os pastores assistirem, forma a opinião dos caras, faz os caras entenderem como as coisas de fato são, ao invés de vocês colocarem goela abaixo como eles devem pensar. Não é assim que se resolve as coisas, não é proibindo o pastor de falar uma coisa aqui, porque veja como isso é muito parecido com essa questão aí de checagem de fatos, por exemplo. Um fato acontece, ou pelo menos se diz que aconteceu, e vem uma agência de checagem de fatos e diz se aquilo é ou não verdadeiro. Aí a pergunta que fica é, quem é que vai checar
a análise da agência de checagem de fatos. Quem é o árbitro para decidir se aquilo é verdade ou não? Eu já peguei um fato de uma dessas agências de checagem de fatos em que ela dizia que era falso, mas que era verdade. E eu sabia que era verdade. E a partir desse momento, eu segui essa agência, eu deixei de seguir em alguma rede social. Na verdade, eu recebia conteúdo deles no WhatsApp. Parei de receber justamente porque aconteceu esse fato. Então, o que acontece é que a Assembleia de Deus hoje ela se tornou algo assim extremamente sombrio, extremamente absurdo, ridículo. E é triste, eu fui criado na Assembleia de Deus e eu aprendi muita coisa boa lá. Mas infelizmente a Assembleia ela se tornou ela se tornou um palanque político. Essa que é a verdade. Eu não quero que o PT volte, porque eu sei o que foi que o PT fez, o que é que o PT representa aqui no Brasil. O rombo que deixou na economia, o mais profundo grau de corrupção, de destruição do país. Eu sei, eu estou ciente de tudo isso. Ao mesmo tempo, eu estou ciente que o atual presidente que está aí, ele também não representa o melhor para o Brasil. Talvez ele represente um mal menor, que eu nem tenho certeza disso. Eu nem sei se ele representa, de fato, um mal menor. Eu estou sempre antenado na política e tudo que eu vi que ele prometeu fazer e ele fez o contrário, traiu várias pautas, enfim. Mas a questão é que quando você proíbe as pessoas de pensarem, as pessoas de terem opinião própria, você está destruindo pontes de diálogo. E o que mais precisa haver no Brasil, num momento como o que estamos vivendo, é diálogo. E as pessoas colocarem as suas cabeças no lugar, os ânimos estão à flor da pele, precisa diminuir um pouco o tom e conversar. Porém, uma coisa é certa, e eu quero deixar essa mensagem final aqui para vocês. Deus está no controle. Deus é soberano na história. Deus ele estabelece reis e remove reis, seja para a bênção da nação, seja para juízo da nação. Todos os que são de Cristo serão, no fim das contas, abençoados, edificados. Tudo o que acontecer será para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que venha perseguição, tempos difíceis, fome, miséria, calamidades, desastres naturais, enfim. No fim, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus, porque no fim das contas, essas pessoas que amam a Deus se apegam a Ele ainda mais nessas situações. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu acho que a Assembleia deveria repensar isso. Acredito que eu estar falando isso aqui não vai resolver nada, né? Até porque eles são esse pessoal aí da liderança da Assembleia. O que eles falam é como se fosse Deus falando, o que eles decidem é como se fosse Deus decidindo, e eles não ouvem ninguém, eles só fazem o que eles querem. Mas enfim, você que é um cristão, que está na Assembleia de Deus aí, você tem a mente de Cristo, tome cuidado com essas coisas. Veja se não é o momento de você procurar um lugar melhor para ir, porque está chegando um tempo difícil para cada um de nós aqui no nosso país. E eu vejo que até dentro das igrejas há restrições de liberdades. Eu volto a dizer, eu não estou falando aqui a favor do comunismo, muito pelo contrário. Eu estou falando que as pessoas têm que ter o direito de até pensar errado, até que chegue, através do diálogo, ao entendimento correto das coisas. As pessoas têm que ter o direito de pensar, de discutir livremente as coisas. Não tem que ser proibido em um meio cristão determinados assuntos e pastores de falar. O que tem que ser feito essas denominações prepararem esses líderes para que eles falem o que de fato é correto, né? Como as coisas são. Eles precisam ser educados politicamente para que eles entendam as coisas da maneira que são. Enfim, esse foi o meu comentário. Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Também se ofendi, não posso fazer nada por você. E você que não é inscrito aqui no meu canal, se quiser ficar ligado aqui no que a gente vai trazer brevemente, que sempre nós estamos tendo conteúdos novos, é só se inscrever aqui e também deixa o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo dele é relevante. Eu espero você aqui no nosso próximo encontro, querendo Deus.